mundo, vasto mundo da internet. Para navegar por esse mundo, você precisa receber e transmitir dados. Só é preciso escolher um caminho. Pode ser através de uma conexão wireless ou, quem sabe, por Bluetooth. Conhece? Existem muitas tecnologias que permitem passear por sites, acessar informações, publicar ideias. Houve um tempo em que a gente precisava de um fio para conectar um computador à internet. Hoje, um celular pode nos mostrar o mundo de qualquer lugar. Então, vamos trocar dados no Globo Ciência. No mundo todo, são quase 3 bilhões de pessoas conectadas que passam mais de 35 bilhões de horas na internet por mês. Fazendo o quê? O que todo mundo faz. Mandando mensagens, trocando e-mails, navegando, compartilhando fotos, enviando arquivos de trabalho, ou seja, transmitindo dados. O telégrafo foi a primeira grande revolução das telecomunicações. Invenção de 1837 do americano Samuel Morse, o aparelho foi o primeiro capaz de levar mensagens de um continente ao outro, utilizando o famoso código Morse. Depois, em 1901, o cientista italiano Guglielmo Marconi estabeleceu pela primeira vez a comunicação em rádio. Graças à invenção do telefone por Alexander Graham Bell em 1876, foi desenvolvido o primeiro protótipo de fax em 1926, mas nada se compara à revolução provocada pela internet, principalmente no que diz respeito à sua velocidade. Durante a Guerra Fria, no final dos anos 60, a internet começou a engatinhar por iniciativa do Departamento de Defesa americano, que queria estabelecer comunicação entre os seus diferentes centros militares, uma rede que fosse capaz de resistir a um ataque nuclear. A partir daí, o pesquisador Paul Baran criou uma rede parecida com uma teia de aranha, que em inglês é designada pela palavra web. Sem dúvida, uma outra grande revolução que ocorreu foi quando a transmissão de dados deixou de necessitar de cabos e fios. Agora, por exemplo, eu estou usando a rede Wi-Fi desse lugar aqui para me conectar e trocar informações. Quando a internet só funcionava com fios, o computador só podia ir até o limite do cabo, os prédios precisavam de obras para a passagem dos fios, em casa era necessário furar a parede para que os cabos alcançassem outros cômodos. Mas afinal, o que é tecnologia wireless? Você sabe? Wireless significa sem fio. Portanto, wireless nada mais é do que qualquer tipo de conexão usada na transmissão de informações que não precisa de fios ou cabos. Mas não é só o computador que utiliza a tecnologia wireless. Diversos aparelhos, como o controle remoto da TV, os telefones sem fio ou mesmo os celulares também dispõem dessa tecnologia. João Paulo, como é que surgiu o wireless? Então, o conceito de wireless surgiu lá atrás com os índios enviando sinais de fumaça para se comunicarem e que não tinha fio nenhum, que quer dizer comunicação de dados sem fio. O conceito moderno de wireless, por outro lado, está associado à invenção e introdução do rádio como sistema de comunicação. Agora, o que precisou existir para que essa tecnologia fosse viável? Um recurso, na verdade, fundamental para que isso aconteça e funcione da forma como a gente conhece hoje, chama-se espectro eletromagnético de frequências. Seria essa figura aqui. Explica pra gente. Essa figura, na verdade, é uma abstração, uma forma lúdica da gente explicar para as pessoas como é que isso funciona. Ou seja, como você pode ver aí, eu estou fazendo analogia entre o espectro eletromagnético e uma rodovia. Ou seja, dentro do espectro eletromagnético eu vou ter diversas faixas de frequência. Da mesma forma como em uma rodovia eu tenho diversas faixas. O que trafega nessas faixas são carros na rodovia. No espectro de frequência são aplicações e serviços. Então isso significa que o rádio tem essa faixa de frequência, a TV essa, o celular aquela e assim por diante. Precisamente. E quando você fala em espectro eletromagnético, são as ondas eletromagnéticas que estão no ar. Exatamente, e que no nosso caso aqui dessas aplicações são ondas invisíveis, elas não são visíveis a olho nu. Como é que funciona uma rede Wi-Fi? Então, muito embora possa parecer para o usuário final que a rede Wi-Fi ela é totalmente sem fios, ela na verdade não é. Como você está vendo aqui nesse exemplo desse ponto de acesso Wi-Fi, você tem aqui cabos que estão provendo a conectividade com esse ponto de acesso. Esses cabos podem ser Ethernet, cabo coaxial ou ainda fibra ótica, como você vê aqui. Então, na verdade, rede Wi-Fi, que significa rede sem fio, tem fio à beça. É verdade, tem sim.
na parte de trás que não é visível para o usuário. Existe diferença entre wireless e Wi-Fi? Claro que existe. O Wi-Fi, na verdade, é um elemento do conjunto mais abrangente que seria o wireless, que é, de novo, sem fio. Ou seja, todas essas aplicações que a gente está vendo aqui, elas são wireless, mas nem todas são Wi-Fi. A transmissão de dados via Wi-Fi é feita por meio de radiofrequência. O Wi-Fi funciona assim. O roteador ou ponto de acesso converte em ondas eletromagnéticas os sinais elétricos ou ópticos transmitidos por cabo Ethernet ou fibra ótica. Essas ondas transportam os dados do ponto de acesso até os dispositivos Wi-Fi, que existem nos notebooks, computadores de mesa, smartphones e impressoras. Rádio AM/FM, televisão, telefone celular, satélite e radar são sistemas de comunicações que operam sem fio, mas não são Wi-Fi. No Wi-Fi, as baixas potências de transmissão utilizadas no ponto de acesso limitam o alcance das ondas eletromagnéticas a curtas distâncias, que variam de algumas dezenas de metros em ambientes fechados, podendo chegar até 150 a 200 metros em ambientes abertos.